Olá, bem-vindos a um novo vídeo, o vídeo da semana. E hoje a gente vai estar falando sobre câncer de laringe, tá certo? Então se você quer saber sobre esse câncer, acompanhe esse vídeo, é rapidinho, 8, 10 minutinhos, as principais informações você vai encontrar aí. Bom, então para começar, eu acho que a gente precisa entender o que é a laringe, onde que ela está localizada e qual que é a função da laringe, né? A laringe ela é um órgão, ela é basicamente um cone, né, um tubo na forma de cone que comunica a orofaringe com a traqueia. E qual que é a função da laringe? Basicamente a laringe tem três funções: permitir a passagem do ar, né? Segundo, proteger a via aérea, né, para evitar que quando a gente engole, né, se a gente não tivesse a laringe, parte desse alimento iria para o pulmão. Então, é função da laringe proteger a via aérea dos alimentos, né? Então, quando a gente engole, basicamente a laringe ela se fecha e direciona o alimento para ir para o esôfago, ao invés de ir para a laringe e acabar parando lá no pulmão. E a terceira função da laringe, obviamente, é a emissão de voz, né? Isso é feita através das cordas vocais. A gente divide a laringe em três regiões anatômicas, né? A parte de cima, chamada supraglote, a parte do meio, onde a gente encontra as cordas vocais, chamada de glote, e a parte abaixo das cordas vocais, chamada subglote. Então, quem que está sob risco de ter câncer de laringe? A gente já comentou há alguns vídeos, né, naquela parte geral de câncer de cabeça e pescoço. Aqui a gente repete mais uma vez, o principal fator de risco é também o tabagismo, e esse risco eventualmente ele é aumentado quando há a ingestão exagerada de álcool, tá? Então, tabaco e álcool são os principais fatores de risco para o câncer de laringe. Esses dias eu achei interessante, um paciente chegou para mim, na verdade, numa consulta de rastreamento, né? Ele estava preocupado, ele é professor, né? Ele estava preocupado se ele não estava sob risco de ter um câncer de laringe, porque ele, né, trabalhava muito com voz, falava muito o dia inteiro. E só para esclarecer, ser professor, né, ou falar demais não é um fator de risco para câncer de laringe, né? Eventualmente forma um calo ou outro, cantor, né? Isso não é fator de risco para câncer de laringe, tá certo? Fumar, sim. Se é um professor que fuma, aí obviamente ele está sob um risco maior do que a população em geral. Disparadamente, tabagismo é o principal fator de risco. Se você não quer ter um câncer de laringe, não fume. Tem outros fatores de risco? Pode ter outra origem? Pode. Eventualmente pode. Tem HPV, pode dar câncer de laringe, mas é absolutamente raro. A gente não faz essa investigação. Mas infelizmente, às vezes a gente se depara com pacientes com câncer de laringe que nunca fumaram. Mas, de novo, é um cenário de exceção. Quais são os principais sinais e sintomas da doença, tá? Rouquidão, eu acho que é o mais frequentemente encontrado, tá? O paciente fica rouco, essa rouquidão não melhora, 2, 3 semanas, isso precisa de investigação. Então, reparem, eu já comentei isso muitas vezes, que a duração dos sintomas ela é importante na hora da gente suspeitar que o paciente possa ter um câncer, né, de laringe, um câncer de cabeça e pescoço. Então aqui no caso, uma rouquidão persistente, ou uma íngua que apareceu no pescoço, 2, 3 semanas, não desapareceu, procura atendimento, porque o tumor pode ter começado na laringe, eventualmente não ter causado rouquidão, mas já está acometendo os linfonodos, as ínguas do pescoço. Ou uma dificuldade para engolir, né? De novo, a laringe ela protege a via aérea e, né, direciona o alimento para o esôfago. Um tumor que acomete principalmente a supraglote, a porção superior da laringe, pode atrapalhar o ato de deglutir, né? Então, a disfagia, que é justamente essa dificuldade de engolir, pode ser um dos primeiros sintomas da doença, e também, obviamente, dor. Dor para deglutir, ou dinofagia, que a gente chama, pode ser o primeiro sinal
sintoma da doença, e se isso é persistente, leva 2, 3 semanas, não melhora, procure atendimento para uma avaliação, principalmente se você for um paciente tabagista. E como é que a gente trata câncer de laringe? De novo, depois que a gente tem um diagnóstico, né, um diagnóstico anatomopatológico, uma biópsia, o principal subtipo é o carcinoma escamoso, aquele mesmo subtipo que a gente comentou semana passada no câncer de cavidade oral, é o principal subtipo histológico. Feito o diagnóstico, a gente faz o estadiamento, então tomografias ou uma ressonância ou um PET-CT para a gente avaliar a extensão do tumor, o acometimento das ínguas e também se há ou não metástases sistêmicas. É o segundo passo para a gente fazer a avaliação da doença e aí sim a gente pode falar de tratamento. Em relação ao tratamento, quando a gente tem uma doença muito inicial, a gente pode tratar essa doença só com uma cirurgia endoscópica, né, que não tira a laringe, é uma cirurgia poupadora de laringe, né, tira só metade da laringe, ou mesmo só tira aquela lesão da corda vocal, quando ela é um tumor bem pequenininho, ou a gente pode fazer radioterapia isolada. O resultado oncológico dessas duas modalidades eles são parecidos, mas obviamente qual é a melhor estratégia para cada paciente a gente precisa levar em consideração fatores do paciente, fatores da doença, né, e isso obviamente precisa ser considerado na hora de tomar uma decisão. Quando a doença está um pouquinho mais avançada, já eventualmente acomete ínguas, a gente já começa a falar de tratamentos mais intensos, né? Químio e radioterapia de forma sequencial ou concomitante, ou eventualmente cirurgia, né? E muitas vezes essa cirurgia envolve a laringectomia total, que é a retirada da laringe, e quando a gente retira a laringe, o paciente fica com uma traqueostomia para poder respirar, né? Quando a gente tira a laringe, a gente tira a comunicação da boca, da faringe com o pulmão. Então a gente precisa de uma via alternativa, que no caso é a traqueostomia, para que esse paciente continue respirando. E quando a gente tira a laringe, esse paciente também perde a capacidade de falar através das cordas vocais, né? Então a gente precisa também, num segundo momento, reabilitar esse paciente do ponto de vista vocal. Existem várias formas, né? Existem um treinamento que a fonoaudióloga faz para esse paciente falar através do esôfago, que é a voz esofágica que a gente chama. Dá para fazer, para colocar prótese vocal dentro da traqueostomia, que é basicamente uma comunicação entre o esôfago e a traqueostomia para que seja emitido um som através dessa prótese. Isso é um procedimento cirúrgico que pode ser feito num segundo momento, depois da laringectomia. E também tem aquela voz que o paciente fica com aquele aparelhinho, né? Ele encosta no pescoço e ele consegue emitir o som. Para cada paciente vai preferir, né, uma maneira de reabilitar. A forma mais fácil certamente é o aparelhinho, aquele que a gente utiliza encostando no pescoço. A forma mais cara é a prótese e a forma mais difícil é a voz esofágica, né? E quem nos ajuda muito com isso é a fonoaudióloga. Ela é importante e fundamental nessa reabilitação do paciente. Quando a gente está falando de doença metastática, aí a gente precisa fazer uma avaliação no tumor, né, um exame chamado expressão de PDL1, para definir se esse paciente se beneficia ou não, potencialmente se beneficia ou não de imunoterapia, se essa imunoterapia precisa ser combinada com quimioterapia ou se a gente vai fazer quimioterapia combinado com alguma outra droga. Então, basicamente é assim que a gente trata câncer de laringe. De novo, o mais importante é ficar atento para os sinais e sintomas. Então, se você tem uma rouquidão persistente, se você está com dor ao deglutir, se você está com dificuldade de engolir, né, disfagia, está perdendo peso e principalmente se você é um paciente tabagista, procure atendimento para fazer uma avaliação, né, e eventualmente ter um diagnóstico para a gente poder estabelecer aí um tratamento num cenário de doença mais precoce possível, que é a forma mais eficaz da gente curar o câncer. Isso vale para qualquer tumor, né? Quanto mais inicial é o tumor, maior é a chance de a gente curar esse paciente. Agora, se a gente não conseguir curar, que a gente consiga pelo menos dar qualidade de vida e, obviamente, estender
o tempo de vida o máximo possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e semana que vem a gente tem um novo tema para estar conversando. Um abraço e até a próxima.